Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. E hoje, continuando a nossa meditação, no nosso estudo sobre a série que eu estou apresentando, a maldição que Jesus levou na cruz. E hoje eu disse que vamos falar sobre a adoração a Deus depois da queda. Esse é o assunto que eu falei que falaria hoje. E eu disse na oportunidade que Adão foi expulso do jardim no capítulo 3 do livro do Gênesis. Certamente Adão não havia se esquecido do lugar em que ele viveu os dias de glória, de comunhão com Deus. E estando agora fora do jardim, porque foi expulso depois do pecado, ele tem os primeiros filhos, de acordo com Gênesis capítulo 4 e verso 1. Eu já li esse texto no outro estudo e vamos recomeçar exatamente aqui. O verso 1 do capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Você deve estar lembrado que eu disse na última vez do nosso último estudo, que se Eva diz que adquiriu um varão com auxílio do Senhor, é porque algo aconteceu. Porque como eles estavam caídos, separados de Deus, aqui Eva aparece como tendo consciência de Deus e que Deus é quem a ajudou. Porque ela diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então tudo indica que eles não se esqueceram daqueles dias do jardim. É evidentemente que eles estavam separados de Deus, isso não há dúvida. E no verso 2 do mesmo capítulo, depois deu à luz a Abel, e Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Então aqui aparece os dois tendo as suas profissões, as suas ocupações do dia a dia. Um sendo lavrador e o outro sendo pastor de ovelhas. Pela narrativa como a mesma é feita, dá a entender que Caim e Abel, e isso quando a gente lê, dependendo da versão, ainda é mais claro, dá a entender que eles eram gêmeos. Pelo menos é o que dá a entender o texto. Seja como for, para entender que Eva e Adão procuraram ter comunhão com Deus, isso não resta dúvida, que eles entenderam que havia uma necessidade de buscar a Deus. Agora, entendo eu que certamente não foi por eles sozinhos que procuraram a Deus, porque na história da Bíblia, nunca o homem foi capaz
de procurar a Deus sozinho. O que dá a entender é que Deus deve ter vindo ao encontro deles fora do jardim, em um nível que a Bíblia não fala, a gente não tem algo detalhado sobre isso, mas que o homem é impossível de buscar a Deus sozinho, isso é. Ninguém será salvo porque procurou a Deus sozinho. Sempre foi Deus que veio ao encontro do homem. Que fique bem claro isso. O que eu quero dizer é que eles não perderam totalmente essa noção, como alguns teólogos querem fazer parecer que seja. No texto bíblico, a gente entende que eles passaram a ter um nível de comunhão com Deus. Não sabemos como, porque o texto não dá os detalhes, nem qual foi o nível de experiência deles com Deus, que eles tiveram, que nesse período que já estavam fora do jardim. Então a gente não sabe como aconteceu. Mas é certo que buscaram a Deus, como veremos a seguir. Então vamos ver agora as primeiras oferendas feitas em louvor e reconhecimento ao Criador. Com o passar do tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, a Bíblia só diz tempo. Gênesis capítulo 3, verso 3, diz assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não diz quanto tempo. A pergunta a se fazer aqui é como Caim e Abel aprenderam a fazer ofertas. A Bíblia não dá esses detalhes, mas a verdade é que eles tiveram essa instrução, porque aqui aparece eles fazendo oferta a Deus. Então, como foi que eles aprenderam a fazer oferta a Deus? Sem dúvida, Adão e Eva devem ter recebido orientação de Deus sobre como deveria prestar culto a Deus. Uma vez que o homem pecando contra Deus estava separado, e uma vez que separado, o homem perdeu aquela essência da adoração genuína a Deus. Então, Deus deve ter vindo ao encontro deles, isso é fato. Então, apesar de Adão e Eva ter perdido os privilégios do jardim do Éden, Deus, com seu imenso amor, nunca abandonou o homem, porque Deus nunca abandona o homem. O homem é que deixa os caminhos do Senhor. E é isso que a Bíblia diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Se o homem não pode endurecer o coração, então qual é o sentido desse texto que diz para não endurecer o coração? Só faz sentido se o homem for realmente capaz de endurecer o coração. Então, como vemos, Adão e Eva com certeza passou as instruções que eles receberam, essas instruções recebidas da parte de Deus, ele passou a seus filhos. E estes passaram aos seus descendentes no futuro. E assim ela foi andando de geração em geração até chegar às normas escritas, como nós temos na Bíblia hoje. É evidente que a comunhão com Deus fora do jardim, agora que Adão estava tendo,
não tinha aquela mesma qualidade de antes dele pecar no jardim, onde ele falava face a face com Deus. Adão e Eva falavam com Deus diretamente. Agora seria por meio de representações, que na carta aos Hebreus é chamada de sombra das coisas futuras. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, o texto está dizendo que aquela forma que encontramos no Velho Testamento, das obrações, sacrifícios, as lavagens, né, que eles chamam de oblações, as sacrifícios de animais, de pássaros, bodes, boi, rolinhas, eram chamados de sombras. Quando lemos no livro de Levítico, porque Levítico é o livro é o manual de instrução dos sacerdotes, temos então uma visão de como a comunhão com Deus passaria a funcionar depois da queda de Adão e Eva. Todos os seus descendentes seriam aceitos por meio de símbolos, agora, até que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, embora no plano de Deus a morte do Cordeiro já houvesse acontecido desde a fundação do mundo. Para Deus, no tempo Kairos, já havia acontecido, mas ainda não no tempo Cronos, que é o nosso tempo. Como para Deus não há espaço e tempo, então para Deus tudo é presente. A questão do tempo, ela só existe para nós, homens, que somos finitos. Então, o que aconteceu? Deus criou uma forma, um meio, de que o homem pudesse ter comunhão com Deus, e ele era aceito com base nessas ofertas temporárias que eram sombra das coisas que haviam de vir. Porque todos nós somos salvos com base em Cristo. Sem Cristo ninguém é salvo. Aquelas pessoas do Velho Testamento foram salvas em Cristo, porque eles olhavam para um Cristo que havia de vir com base nos símbolos, nas sombras. E nós olhamos para um Cristo que já veio. Mas todos são salvos na pessoa de Cristo, e sem Cristo ninguém será salvo. Então agora que o homem está fora, que o homem perdeu a comunhão com Deus, Deus traz uma forma com que o homem possa orar e ter comunhão com o Eterno. Que ele possa ser salvo em Cristo com base no sacrifício da cruz. Então, meu amado, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, pense sobre isso, porque sem Cristo ninguém entra no céu. Porque não há outro nome dado por meio do qual
nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E, mais uma vez, lembre-se, eu oro por você e você ora por mim. Trabalhamos com a área de libertação. Você que nos ouve, você que tem igreja e que quer levar o nosso seminário, a nossa palestra de libertação até a sua igreja, entre em contato conosco. O nosso seminário Escravidão Espiritual, onde nós trabalhamos na área de libertação. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Amém.